E aí, turminha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bucão e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Quer dizer, a mais um podcast. Esse nome podcast me incomoda um pouquinho. Enfim, eu sou o professor Bucão, me sigam no Instagram, meu arroba é BucãoRS. E RS não é de risos, é do meu nome e do meu sobrenome. Eu quero dar boa tarde para vocês que estão ouvindo esse podcast, esse episódio. Meu nome é Nidjon Silva, Nidjon. Eu sempre soletro porque tem gente que nunca sabe escrever meu nome. E meu Instagram é @NidjonSilva. Em qualquer lugar que eu esteja, vai ser sempre Nidjon Silva, porque não tem outro Nidjon Silva. E eu consigo colocar Nidjon Silva em qualquer lugar que eu esteja. Enfim. Eu acho que se você colocasse só Nidjon, já seria fácil colocar em qualquer lugar. Brasileiro só tem eu, mas posso ter sei lá, um suíço, um sueco, um sul-africano, e também eu descobri que é unissex, tanto faz, se é homem ou mulher. Eu achei muito estranho quando descobri isso. Depois que eu descobri que Edson é o nome feminino nos Estados Unidos, eu duvido. Aliás, eu descobri que Leslie pode ser um nome masculino, então não duvido de mais nada. Pois é. Meu nome é Joquitanlira, @prof.joquitanlira. Para quem não nos conhece, para quem não sabe, nós três deste podcast somos professores de língua portuguesa e também de literatura e redação. E hoje, neste podcast, nós iremos discutir sobre o estrangeirismo. Você sabe o que é estrangeirismo? Se não, nos acompanhe aqui neste podcast que você irá descobrir logo mais. E aí, pessoas, a gente já falou o tema, já passou a vinheta e a gente voltou, e o tema o Joquitan já falou que eu esqueci, deu branco. Estrangeirismo. E Bucão, eu fiz uma lista, eu também trouxe uma lista. Talvez a gente não fale metade dessa lista, mas a gente vai discutir muito. E como sempre, a gente vai discordar um do outro, interromper, falar do outro, e no final ninguém entende nada que a gente fala, mas fica engraçado e a gente vai ouvir de novo. Eu imagino que neste episódio específico vai haver muita divergência de pensamentos. Porém, como sempre, porque desde a faculdade a gente tem essa maneira de discordar. Não é à toa que o termo Cala a Boca Joquitan foi tão explorado na época. Aliás, os termos Cala a Boca Joquitan e vá a merda Patrícia. Paty, se estiver assistindo, eu não ia falar isso aí, né? Mas beijo pra você. Vai ser o último episódio que ela vai ouvir. Realmente. Como eu estava falando, eu vou trazer alguns apontamentos científicos defendidos pela linguística, porque nós, enquanto professores de língua portuguesa, nós somos estudiosos da linguagem. Então, nós, enquanto pesquisadores, nós pesquisamos acerca da linguística. Então, é importante que toda a nossa fala tenha um embasamento científico para poder fundamentá-la de melhor modo. Foi tão lindo você ter feito toda essa explicação sem usar uma palavra em inglês sequer. Eu só queria dizer que eu estou aqui sem embasamento nenhum. Só quero... Não, sem embasamento não. Você está sem know-how. Know-how? Know-how. Agora vamos falar o que é estrangeirismo para os leigos que aqui tiverem sobre o assunto entenderem melhor o nosso cerne da discussão. Bucão, você que é o cara que não gosta do assunto, não do assunto, mas do uso do estrangeirismo, melhor dizendo. Eu não gosto do uso exagerado. Ah, melhor. Pronto, você que não gosta do uso exagerado, eu também não gosto não, vou ser sincero. Explica aí pra galera o que é estrangeirismo. Isso é de comer? É o quê? O que é que se faz com isso? Isso nada mais é do que mais uma das tantas que existem no mundo, modinhas. Modinha? Que é? Modinhas, porque
tudo que é feito uma vez e parece agradável aos ouvidos ou aos olhos se torna uma modinha. Todo mundo quer fazer e acaba extrapolando, querendo colocar em tudo. Daqui a pouco ninguém mais está falando português, porque tudo vai ser em inglês, o nome de tudo. Mas o que é estrangeirismo? É a mania de colocar um nome estrangeiro em uma coisa que já tem nome na sua língua. Ah, beleza. É essa pronto. parte agora que eu não claro gosto. O que é. Pronto, beleza. Tem coisas que vêm de um local estrangeiro e já tem um nome definido lá e não tem o nome traduzido aqui no Brasil. Aí tudo bem. Por exemplo, Internet, pronto. É um nome mundialmente falado, né? Não tem outro nome. E no Brasil é internet, nos Estados Unidos é internet, no Japão é internet, nas Arábias é internet. Mas é internet em todo lugar. Agora, por exemplo, o que é spoiler? Me diga, Joctan. Rapaz, sei dizer não. Em termos técnicos. Quando eu digo a você que eu dei um spoiler, eu fiz o quê? Você contou a história. Você contou coisas que vai acontecer naquela história, dentro daquele enredo, sei lá, do filme. Certo. Série, então, em outras palavras, eu contei o final. Ou o meio. A vida inteira a gente usou, não digo final, eu vou assistir, não digo final. Então, pra que dizer não dê spoiler? Pra que esse spoiler? Se já existe, não digo final, desde sempre. A gente chamava a pessoa que falava as coisas que ia acontecer do cara chato. Agora chama de spoiler man. Por falar em cara chato, eu vou ser o cara chato aqui agora. Por falar em cara chato, eu vou ser o cara chato. Ó, quando a gente vai estudar linguística, linguagem, uma língua específica, a gente tem duas maneiras de se estudar. A gente pode fazer um estudo diacrônico e pode fazer um estudo sincrônico. O que é um estudo sincrônico? É um estudo da língua no presente momento. Agora, a gente pode dizer que é hoje. Como é que a língua está dizer que é hoje? E quando a gente fala em estudo diacrônico, a gente fala acerca da história da língua. Então a gente estuda a evolução daquela língua. A gente estuda quais foram as mudanças na gramática, na fonética, as mudanças também sociais que levaram a essas mudanças linguísticas. Então, quando nós falamos em estudar a língua, nós devemos saber que a língua é viva. Por ser viva, ela evolui, está em constante transformação. Ela se modifica ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E essa mudança, essa modificação, ela ocorre de forma natural, certo? Isso aí vocês vão concordar comigo. A mudança que ocorre na língua, ela ocorre de forma natural. Nada de mudança forçada. E como é que acontece a mudança? Se nós pararmos para estudar a origem da língua portuguesa, nós veremos que ela é uma língua que tem origem em outra língua. A língua portuguesa, ela vem do latim. Deixa eu só lhe interromper. Deixa eu só lhe interromper rapidinho por duas coisas. Primeiro, com essa sua explicação, eu acho que 90% dos nossos ouvintes foram embora. Porque quem veio aqui com a intenção de rir vai ficar com sono com uma explicação dessa. Não, porque eu ajeito isso na edição, quando... Ei, você não vai me cortar, não. Já que tanto ia falando, eu vou botar uma música dançante assim, ó. Você pode dar um jeito. Porque se eu entrei num podcast pra rir e começo a explicação técnica dessa, a gente entende do assunto. Mas pra quem é leigo, isso aqui não faz o menor sentido. Então, a pessoa vai achar sem graça. Falar em forçado, eu acho que nada mais forçado usar os termos em inglês que os coaches
usam. Os caras falam muito em mindset. Dá uma dor Mindset. na mente. O meu irmão é administrador e eu tenho 2 primos que são contadores e a gente tem um grupo só nós 4. Quando eles começam a usar esses termos, eu fico tonto sem saber o que eles estão falando. Porque todos os termos técnicos, parece, da administração e da contabilidade é em inglês. Mindset é mentalidade. Não, porque pronto, o cara não mentalidade. fala... Por que não fala mentalidade? Não, Mindset. Aí eu tava pesquisando, aí eu achei 13 termos, você já falou em administração aí 13 termos usados no mercado de trabalho. O primeiro que eu me incomodo é job rotation, ou rotação de trabalho. Porque diz lá, rotação de trabalho. Não é? Tem Feedback. network também, Network é a sua rede. Rede não é mais fácil de falar? 2 Rede de sílabazinhas? contato. Não, network. É rede de contato. Outra, deadline. Prazo. Fala prazo. Que mano é deadline? Deadline não é... Ah, não. Headline, né? Que é aqueles títulos É. chamativos. Aí chamam de headlines. Aqueles títulos que colocam no YouTube, nos títulos de vídeos, nos títulos de manchete. Manchete, pronto. Por falar em título de vídeo, você elabora uma imagem para colocar no seu vídeo. Como é que chama essa imagem? Capa do vídeo? Não, thumbnail. Que bulhufas é thumbnail? Capa, é mais fácil falar capa. E se a capa diz uma coisa e quando você clica não é essa capa é um clickbait. Só que em vez de você falar clickbait, porque você diz que é propaganda enganosa, logo. A gente fala propaganda enganosa desde sempre, mas agora é clickbait. Falar em clickbait, eu fiz um podcast no outro podcast que é horrível, só eu mesmo escuto, mais de 2 pessoas. Eu não faço a mínima ideia quem escuta, que é a Profundidade de um Pires. Tem um episódio, eu acho que é de 1 hora, que eu passo 1 hora reclamando da palavra clickbait. Então, quem quiser ouvir eu reclamando de clickbait, tem uma que dá sono, porque eu falo lento e tem um problema de dicção. Ou seja, eu mudo singular, misturo singular com plural na fala. Esse é o combo perfeito para um podcaster. Outra. Sabe o que é que Nígio é do antigo podcast dele? Hã? Ele é um hater. Hater, o que é hater? Ele é o hater do próprio podcast. Na capa, também não. Na capa do meu podcast Profundidade de um Pires tem a hashtag pior podcast Brasil. Porque é do Profundidade de um Pires? Eu pensei que era o outro. Que no primeiro episódio você não quer nem citar o nome. Sim, não, eu tô falando podcast, não o episódio. Eu faço muito isso. O antigo trio. A gente só mudou o nome, porque eu tive preguiça de fazer outra conta. Era mais fácil só substituir a capa, mudar o nome, mudar do que fazer outro e-mail. Era mais fácil só deletar o nome, né? Deletar. Essa é o cúmulo do estrangeirismo, porque o nome é apagar. Delete é uma palavra em inglês, mas as pessoas aportuguesaram a palavra delete, transformaram em deletar. Então não é apagar, é deletar. Esse termo, esse aí eu aceito porque ele foi natural, porque na nossa era tecnológica a gente usa muito notebook para... Aí, notebook. Não, mas deixa eu terminar o meu ponto. Quando você vai apagar alguma coisa no computador, qualquer teclado tem a tecla delete. Ou backspace. Ou backspace. Mas que o backspace é para o texto em si, o delete é para qualquer coisa do PC. Mas aí eu acho que foi natural, porque a gente usou a palavra delete no dia a dia, enquanto usuário de PC ou notebook, e aí entrou. Até a gente aportuguesou.
O que eu acho interessante é quando a gente portuguesa uma palavra que entrou dentro, não usar o próprio termo. Tipo, a gente não usa delete em si, a gente fala deletar, a gente flexiona um verbo que não existe no inglês. Só que acontece também, Bucão, Bucão não, Nídio, aproveitando essa sua fala aí, que quando a gente fala em deletar, a gente normalmente está falando em arquivos digitais. É verdade. Você não deleta num caderno, por exemplo. Você apaga. Mas quando você fala de arquivos, de filme, por exemplo, está no computador, ou de algum arquivo, aí você deleta do computador. Então, de certa forma, esse termo ele tem um contexto específico para ser usado. Eu acho engraçado quando a gente traz um termo e usa errado. Tipo, pior é isso. Notebook é caderno. Notebook não é notebook. Nas gringas, nos States, como é que eles chamam notebook? Laptop. Notebook é caderno. Eu acho até mais bonito, laptop. Então, o notebook foi a gente que inventou pra cá. Foi. A gente achou que caderno era laptop. A gente achou igual a CPU, que chamam o gabinete do computador de CPU. CPU é uma peça quadradinha assim, pequena, que fica conectada na placa-mãe. É o processador. CPU é o processador. Houve um processo de metonímia aí, mas eu não vou até entrar no assunto, porque senão vai ser chato. Mas quem quiser pesquisa aí sobre metonímia, que vai entender o porquê do nome CPU. Tem um vídeo meu que eu falo sobre metonímia, pode ir lá assistir. Que é a parte pelo todo, né? Você pega uma parte pequena e chama... Outra coisa que a gente traduziu errado é outdoor. Outdoor pra gente é aquelas placas grandes externas. Sim. Né? Outdoor, em inglês, é qualquer coisa fora de algum lugar. Faz sentido, porque door é porta, né? Outdoor. Ou seja, de porta a fora, da porta para fora. Outdoor é quando você traduz ao ar livre, não aquela placa gigante. Aquela placa gigante aquela placa tá do lado de fora, entendeu? Mas porque a placa tá do lado de fora. Aí... Sim, mas ele tem outro nome, que eu esqueci o nome, e eu não vou pesquisar agora, porque tô com preguiça. Mas é outro nome, não é outdoor. A gente traduziu show errado também. Show pra gente é um show, a festa, uma apresentação artística. Show, em inglês, mostrar. Você diz show me mostre. Mas não faz sentido. Mas continue aí. Eu só acho engraçado isso. É porque numa festa o povo se mostra, entendeu? Nem sempre. O povo é muito showado. 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 Showado. Amostrado. Aí, ó, Bucão que é contra o estrangeirismo acabou de criar um aqui, ó. Ei, imagina, se pega aí. Uma que eu conheci um dia desse também, que eu não sabia o que significava. Que eu acabei de criar uma. Stonks. Quando você cria um negócio e as pessoas acham genial, falam stonks. Não falam mais genial, nem boa. Boa ideia, não. Stonks. Ô, diga. Conhecia essa, não? Não. Como é que a gente substitui por diga no inglês? Vai, Bucão, você No way! Você diz no way! Agora eu quero que vocês digam morreu Maria Preá. Dead Mary Hamster. Inês é morta. Diga aí. Como? Inês é morta. Inês é morta? Inês é Inês is dead? Is, né? Inês is dead. Eu não sei inglês, não. Percebe-se. Eu só sabia responder essa aí com maçã. Entendi a referência. O quê? Eu voei. Eu não entendi o que você
disse, da piada aí. A piada é o seguinte, eu disse, essa aí eu saberia responder se fosse com maçã, entendeu? Só quem viu Chaves vai entender. Eu vi Chaves a minha vida inteira e não tô lembrando dessa piada, não. Ixi, então tá ruim. Eu vou explicar, mas professor Girafales diz que vai dar um problema de aritmética para Chaves. Ele fala, eu tenho 4 laranjas e como uma, com quantas eu fico? Aí ele fala, isso é muito fácil, manda uma mais difícil. Ele, não, mas responda essa. Aí fica nessa, não, faça uma mais difícil, essa é muito fácil. Aí depois de muita insistência ele fala, tá, eu vou responder. Você tem 4 e come uma, bom. Aí fica enrolando, né? Você tem 4, come uma. Ah, eu sabia, essa era com maçãs. Ah, eu lembrei. Foi uma desculpa, entendeu? Eu lembrei. Enfim, vamos lá, vamos em frente. Peraí, agora deixa eu voltar pro meu ponto de vista que vocês me cortaram até agora. Tá, vai. Como eu tava falando, é natural. Então, não tem como você ir contra uma coisa que acontece naturalmente. Porém, há também quem tenta inserir o estrangeirismo à força, né? Que é o caso em que Nídio e Bucão aí já estavam falando sobre termos que já tem no Brasil, que já tem em português, e as pessoas insistem em colocar palavras estrangeiras para substituir esses termos, que não é o caso, por exemplo, de algumas palavras que não se tem em português. Aí fica uma lacuna que só o estrangeirismo vem suprir. Então, nesse caso específico, eu não sou contra o estrangeirismo, que eu acredito que nem Bucão nem Nídio também seja, né? Por exemplo, mouse. Isso, exatamente. Era pra traduzir. Em Portugal, apesar que em Portugal eles não querem saber rato. disso, não. Em Portugal eles chamam rato, não querem saber, não. Eles de traduzem rato, tudo. ele mete o dedo no rato para usar o... Portugal é tão apaixonado pela própria língua que eles traduzem tudo, até nome de filme que não precisa ser traduzido. Por exemplo, Minions. Minions não tem o que traduzir, é o nome daqueles bichinhos, né? Mas lá eles traduziram para Minimus. Agora deixa eu falar mais sobre o meu Deixa eu falar só um nome de filme que eu achei muito curioso quando eu soube. O título original do filme é Millennium 2. Millennium. Mas eu duvido que você adivinhe qual é o título que Portugal deu para esse filme. Por falar em Millennium, tem uma discussão aí na internet entre Millenniums e outro nome, eu não lembro qual é. Que mas você ignorou completamente o que eu perguntei. Eu ignoro. Vocês me ignoraram, eu ignoro vocês também. Não, eu tô falando sobre o que você falou. Briga. Tá, olha só qual é o título desse filme em Portugal. A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. Que filme é esse? Millennium 2, mas lá em Portugal o título é esse. Eles são meio específicos, né? É específico demais, senão eles não entendem. Não é questão porque eles gostam muito da língua portuguesa, é porque se não for muito específico, eles não vão entender. Eles confundiram o Brasil com Índia. Eu acho que. Por falar eu tô entendendo Portugal, porque tem gente que diz que português é burro. Por falar em Portugal, o que eu acho incrível de algumas pessoas que moram no Brasil, que são contra o estrangeirismo, sem citar nomes, claro, né? É que se dizem que defendem a língua do Brasil. Só que a língua do Brasil não é português. Português é a língua de Portugal. Se você parar para ver, você não está defendendo a sua língua brasileira, você está defendendo a língua lá de Portugal, que veio para o Brasil. Mas é a língua predominante do Brasil. Eu discordo porque o brasileiro, ele é mestiço, vindo do português, indígena e africano. Ou seja, a gente teria que falar as 3 línguas obrigatórias. Todo mundo falando 3 línguas. Imagina como seria o nosso idioma. Nesse caso aí, Nídio, você não discordou, você concordou comigo. Porque o que eu tô falando? Não tem como você dizer que é contra o estrangeirismo porque é patriota. Porque você defende a língua do Brasil. Porque você não está defendendo a língua do Brasil. Como você bem falou aí, para você defender a língua do Brasil, você teria que defender todas as línguas indígenas, que são muitas, teria que defender as várias misturas que tem no Brasil. Até porque, desde a sua origem, o Brasil é um país misto. É um país que tem diversas ramificações raciais, culturais e etc.
Então não Não, tem mas como... a questão não é essa. A questão é defender a língua que eu nasci falando. Quer dizer, nasci falando não. Que eu falo desde que eu aprendi a falar. Chamada língua materna. Se eu nasci em meio a um povo que fala tupi-guarani, eu ia valorizar o tupi-guarani. Mas se eu nasci em meio a uma cultura que fala português, eu tenho que valorizar o português que eu aprendi a falar. Tudo bem, mas aí tem um probleminha. Por quê? Qual é o problema? A língua evolui, ela não é estática, ela é complexa e evolui, e você não fala a mesma língua que você falava quando nasceu. Quando nasceu, até porque você não falava nada, né? Quando você nasceu, mas desde criança, você mesmo adquire novos sotaques, você adquire novas palavras, você adquire novas gírias. Como? Por meio do contato social, com o meio social. Você, quando foi morar em Açu, e você foi morar lá porque você foi trabalhar lá, estudar e etc., você adquiriu muitos linguajares, falando assim, nordestinês, que o pessoal de lá falava. Então você não pode chegar com esse argumento que você defende a língua que você se criou falando, porque a própria língua que você fala, ela vai tendo modificações ao longo do tempo, entendeu? Certo, mas o português que eu falo aqui e o português que eu falo lá não deixa de ser o português brasileiro. Agora, eu trazer Em muitos casos, termo... não. Em muitos casos, eu trazer não. um termo em inglês para uma coisa que já tem o nome em português, não precisa. Em muitos casos, eu me incomodo quando o pessoal tá no Instagram, aí bota hashtag TBT. O cara não faz nem a ideia do que significa a sigla TBT. Eu também sei, né? Só sei que tem a ver com quinta-feira. Agora, o que exatamente regresso significa? da quinta-feira, a tradução. Regresso da a sigla, a palavra é Throwback Tuesday. Throwback Tuesday, que significa retorno da quinta-feira do retorno, se for traduzir literalmente. Mas significa, o TBT é utilizado para relembrar momentos marcantes do passado, geralmente com a foto publicada na rede social. Surgiu em 2012. No Twitter. O pessoal, o usuário do Twitter, começaram a usar a hashtag, que hashtag é jogo da velha, para a gente falar jogo da velha. Hashtag? Mas é porque a hashtag não é o jogo da velha, é o link que o jogo da velha anexado a uma palavra gera. Aquilo é a hashtag, aí tudo bem. Enfim. Porque não existe um termo em português para hashtag. Se você for levar em consideração, também não é isso, é sustenido. Se vocês forem ver esse símbolo pelo viés da música, é um sustenido. Nem todo mundo toca, não. E nem todo mundo joga jogo da velha, e aí? Sim, então, o jogo da velha tem computador. Tem que saber de onde se originou o símbolozinho do jogo da velha para saber qual é o nome certo dele. Jogo da velha. Mas também não é um jogo da velha, sabe por quê? Porque tá em itálico. Então seria jogo da velha em itálico, porque ele tá bem inclinado assim para a direita. Deixa eu citar só alguns termos aqui que existem em português e o nome é até menor e as pessoas que gostam de pagar pau para gringo chamam em inglês o nome sendo maior e é até difícil de falar alguns. Por exemplo, parque. Não é tão fácil falar parque, aí chamam playground. E parque? Qual é a origem de parque? A origem de parque é inglesa também, mas... Então não muda nada. Aí não muda nada, meu amigo. Se você vai é o mesmo caso de deletar. É uma palavra que foi adotada como sendo em português porque não tinha uma palavra em inglês antes. Mas as duas palavras elas têm origem estrangeira. Antes de elas terem sido aportuguesadas, elas eram apenas um estrangeirismo, é o que eu estou falando. Antes de existir o nome parque. Levam tempo. Antes de existir o nome parque, tinha uma palavra para definir o que é um parque em português? Entendo ou não, ela veio da origem americana, veio do inglês. Não tem o nome em português, a gente usa o nome que veio. Quando não tem o nome em português, a gente usa o nome que veio. A maioria das palavras que nós usamos em português brasileiro, elas têm origens em outras línguas. Tem origem na língua francesa, tem origem na língua portuguesa de Portugal, que, inclusive, o português de Portugal tem origem em outras línguas, do latim, não é assim? Então, não tem
tem como a gente excluir o estrangeirismo, não tem como a gente deletar o estrangeirismo da nossa fala. Até porque quando essas palavras vieram a ser usadas, que a gente usa hoje, elas eram tidas como estrangeirismo. E a gente usa hoje no fenômeno que a gente chama de aportuguesamento, né? Como você falou aí. Só que antes de ser aportuguesada, ela era estrangeirismo e era discutida igual a gente está discutindo aqui por muita gente. Eu não concordo com essa palavra, mas hoje em dia já estão nos dicionários aí circulando país afora. Entendeu? Certo, mas o argumento que muita gente que gosta do estrangeirismo usa é que certas palavras em inglês são mais simples de pronunciar, são menores, e eu até fico calado. Por exemplo, maquiagem, muita gente chama hoje de make. Aí tudo bem, abreviou, make. Agora, por que eu vou dizer, em vez de dizer que eu tenho uma ideia, eu vou dizer que eu tive um insight? Por que eu vou dizer, em vez de dizer que eu vou lhe dar um retorno, eu vou lhe dar um feedback? Agora, Bucão, me diga uma coisa. Você sabe por que acontece isso? Porque brasileiro adora pagar pau para americano. Não exatamente. Sim e não. Não exatamente. O que acontece é que com o avanço tecnológico, com o avanço das comunicações, o mundo se conectou e aconteceu o processo que hoje nós chamamos de globalização. Então, com o mundo conectado, as pessoas estão cada vez mais próximas. É tanto que hoje a gente pode se comunicar com alguém que está lá no Japão em tempo real. Então, o que acontece? As pessoas, quando vão se misturando, vão também misturando as línguas. Inclusive, o que acontece em outros países, como nos Estados Unidos, eles também têm algumas palavras que vieram daqui, entendeu? Não é só a gente que pega de lá. A mistura é geral, é global. Certo, então por que é só inglês? Não é só inglês, é aí que você se engana. Hoje em dia, no nosso contexto, é só inglês. Quando você olha para trás, você vê muita influência de várias línguas, francesa. Exato, porque antes... Mas hoje é só inglês. Mas por que acontece isso? Porque antes, quando ainda não estava na globalização, como eu estou falando, o Brasil recebia muita influência da França, principalmente da Europa. A Europa vinha em peso para o Brasil, que foi por quem ela foi colonizada, né? Por Portugal, por esses países europeus. Então, por isso, ela tem muita influência na história passada, não na atual, das línguas francesas, da língua, sei lá, dessas outras línguas europeias. E hoje em dia, quem está em voga, não sei se todo mundo vai entender essa palavra, qual é a maior língua que tem mais peso? Não maior em número de pessoas falantes, mas que tem mais peso, que é mais falada em vários países. A inglesa. Se você aprende a falar inglês, você consegue se comunicar em qualquer país, entendeu? Menos no Brasil. Então, por isso, hoje em dia, a que recebe mais prestígio é a língua inglesa. Mas eu queria falar uma coisa aí. O Bucão falou que o povo chama maquiagem de make, só que eu acho engraçado. A pessoa chama maquiagem de make. Porque make em inglês significa outra coisa. Make é fazer. Make geralmente eu vou fazer a sua fazer. Eu vou fazer a sua fazer. Eu vou fazer sua maquiagem. Eu vou fazer a sua fazer. Mas aí é que tá a mágica, pô. Por isso que se chama aportuguesamento. A gente não usa a palavra igual eles usam. A gente só usa a mesma palavra, entendeu? Mas pode ser criador, algum criador, criadora de algo, ou algum conteúdo também é make. Mas aí essa discussão toda leva a uma pergunta. Por que as pessoas são contra o estrangeirismo? Tem medo de o estrangeirismo matar a língua portuguesa? É isso, Bucão? Não é medo. Eu acho que é uma coisa que não tem necessidade. Eu acho que é meio que desvalorizar a cultura do lugar onde você nasceu e vive. Eu tô rindo porque você falou meio que, só que você falou rápido. Meio que. Você falou meio que. Eu acredito que não tem como o estrangeirismo matar a língua portuguesa, porque o estrangeirismo ele agrega mais riqueza lexical ao português. E o que acontece? Ele traz no nível lexical, não no nível gramatical. Você vê que o que diferenciam as línguas, na maioria dos casos, é a gramática, e não as palavras que são usadas na língua. É a forma que nós construímos
as nossas frases, é a forma que nós nos comunicamos, e não as palavras que nós usamos para isso, entendeu? É isso que diferencia o português do inglês, é isso que diferencia o português do italiano, é isso que diferencia o português do mandarim, é isso que diferencia as línguas. Então, por isso, eu, na minha visão, na minha humilde opinião, o estrangeirismo, ele vem para agregar. Deixa eu contar um fato engraçado que o meu primo me mostrou ontem. No supermercado, ele mandou uma foto. Tinha um cartazinho mostrando numa prateleirazinha assim, que tinha vários tipos de bolos. Aí tinha lá um cartazinho com os preços. Aí tinha bolo, R$6. Cake, R$13. E o que é cake? Não é bolo? O que é cookie? Biscoito. Se você for nos Estados Unidos, cookie é qualquer biscoito. É biscoito, no geral. Mas aqui, cookie é só aquele biscoito grande, redondo, com gotinhas de chocolate. Bucão, o que você tá falando aí é o que acontece, que a gente chama de gourmetização, né? Aí gourmet é francês, não? Você muda o nome do negócio pra vender mais caro. Nem tudo vem da língua inglesa, ó. Gourmet, como é, Nídio? É francês, né? Você tá gourmet falando? É francês. Então, nem tudo vem da língua inglesa, tá vendo? E o que acontece? A gente usa o aportuguesamento da palavra gourmetização, que não existe no francês, você falou? Não existe na França, né? Gourmetização, que a gente já usou, a gente fez um neologismo, né, para poder entrar no nosso contexto de fala. O que acontece muito nos estrangeirismos forçados, como eu estava falando, é a gourmetização dos termos para vender mais caro. Você não vende... Exatamente, é só para isso, para vender mais caro. No lugar de vender um cachorro quente, você vai vender um hot dog por o dobro do preço. Exatamente, sendo que o pior, o hot dog, ele não é como o cachorro quente brasileiro, ele deveria ser mais barato, porque ele é só o pão com salsicha. O cachorro quente tem frango desfiado, tem carne moída, tem milho verde, ervilha, batata palha, não sei quantos molhos. Com essa pandemia, o estrangeirismo se alastrou, porque todos os termos, ou praticamente todos, termos que se usou em relação a essa pandemia agora são em inglês. Home office, lockdown, o que mais? Mas tem um não tem mais notícia falsa, agora tudo é fake news. Academia, você não fica mais, você não é mais um atleta, você não é mais uma pessoa que malha, você é fitness. Mas é o que eu Quando falta energia, não é apagão, é blackout. Pode ser que futuramente esses termos, que já está acontecendo hoje, eles tenham no dicionário brasileiro e eles deixem de ser um estrangeirismo e passem a ser um aportuguesamento. E aí você não vai ter mais ninguém discutindo sobre isso, porque já são termos usuais. Só questão de tempo. Daqui a pouco os termos em português vão cair em desuso, por causa dos termos em inglês. É isso que eu tô falando desde o começo. Daqui a pouco o que é em português não existe mais, é tudo em inglês. Não acontece. A única coisa que vai se manter, a única coisa que vai se manter em português é verbo e pronome. Tudo que é substantivo vai virar inglês. Nem digo substantivo, mas os adjetivos sim. Você não tem mais um álbum de fotos, você tem um book. Mas aí é que tá a riqueza. Nos filmes não tem mais reviravolta, tem plot twist. Você não tem mais fãs, você tem OnlyFans. Você tem uma... pesada. Deleta isso, deleta. É o quê? Uma piada dessa, eu vou deletar a piada. É mais fácil eu deletar já que eu tô falando. Você não paquera mais uma pessoa, você tem um crush. É o quê? Sim. Você não paquera mais uma pessoa, você tem um crush. Mas crush já é cringe. Você não recebe... cringe, Não tem mais coisa antiga, é coisa cringe. Você não recebe dinheiro de volta, você recebe cashback. Você não curte o vídeo, você dá like. Então pronto. Viu, Bucão? Nesse caso aí de cashback, você não tinha essa modalidade antes. Então, é uma palavra dinheiro nova. De volta. Como não tem? Quando a pessoa vai explicar o cashback, aí diz, é dinheiro de volta. Mas é um termo que designa aquilo. É igual podcast, que é um formato, entendeu? É isso que me irrita. Você fala um termo em inglês, a pessoa não sabe. Aí, quando a pessoa pergunta, você explica. Aí
Pronto, a primeira vez que eu vi plot twist, eu digo, que danado é plot twist. Aí eu fui até num canal do YouTube, tava falando de um filme, aí falando não sei o que plot twist, não sei o que plot twist, aí eu fui e botei no comentário. Gente, o que é plot twist? Aí a pessoa respondeu, plot twist é uma reviravolta. Eu disse, então por que não fala reviravolta? Por quê? Pra mim, plot twist, antes de eu saber o que é, eu pensava que era Furacão, porque tinha um filme antigo de Furacão, que o nome do filme era Twister. Uma certa assim, ligação. Twist lembra o vento rodando assim, na minha cabeça, pelo menos. Porque twist é ciclone em inglês. Agora, olha, eu tô mal. Não, eu tô na bad. Eu tô mal-humorado, tô na bad. Então, mas se você fosse traduzir pra inglês, você falaria como? Traduzir pra inglês? Sim, eu tô mal, por exemplo. Eu tô mal? Não. Pra que eu vou falar inglês? Como é que você falaria isso em inglês? I'm bad. I'm bad. Você só vai usar uma palavra estrangeira, entendeu? Você vai pra quê? Usando a mesma uma palavra gramática. Com 3 letras do mesmo jeito, mal e bad. Não mudou em nada. Só gourmetizou a palavra. Mas aí é uma variação, entendeu? É só você entender se você dizer que tá variações. Mal, se você dizer eu tô mal, parece que você tá doente de algum do estômago, tá com febre, você tá mal. Aí quando você diz tô na bad, é pra dizer que tá triste, tá depressivo. Pra quem sabe o que é bad e pra quem não sabe. Mas é exatamente isso. As pessoas aprendem, pô. A pessoa não sabe pesquisa. Né? Exatamente. Até porque as pessoas que estão nascendo hoje, dessa nova geração, elas já sabem essas coisas. Elas já convivem com esses termos. A gente que é da geração passada, que tá falando mal da nova geração. Igual os nossos avós falam mal da gente hoje, entendeu? Então, para finalizar, eu sei começar um podcast, eu não sei finalizar. Você só diz tchau e acabou. Eu digo, eu falei demais e vamos embora, tchau. Tchau, valeu galera. Me sigam lá no Instagram. @prof.joctanlira. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu prometo que um dia eu volto. Não se inscreva também não. Gramática com o professor Bucão no YouTube. Então, valeu. E compartilhe esse podcast com seus amigos, ou pelo menos com seus inimigos, para que eles percam o tempo deles também. E outra coisa... Você é um hater. Compartilhe com seus haters. Compartilhe não, dê um share com seus haters. É o quê? Um cheiro? Dê um share. Não é o cheiro, não, dê o share. Peraí, isso aí em alguns lugares pode pegar um pouco pejorativo. Dá o share pra lá. Tem antigamente os caras baixavam a música no For Share. Que os meus primos chamavam Quacharé. Quacharé, eles falavam. Quacharé? Eu demorei a entender, viu? Quando eles falavam Quacharé, que danado é Quacharé? Aí ele me mostrou o site. Aí, 4 Shared, eles falam Quacharé. For share. Então, quem tá ouvindo esse episódio até nesse outro momento, que eu acho que umas 2 pessoas ou 3. Eu acho que 2. No mínimo 3, né? Nós 3 que gravamos, a gente escuta depois. Mas o outro eu escutei só o começo. Caramba, velho. Então só 2 mesmo. Peguei de sono no final. Nem Joquitão ouviu o episódio. Não, mas Esse deu valor, viu? Teve 10 visualizações. Para ser o primeiro, que gente não compartilhou muito. A gente tem que compartilhar. Esse eu vou compartilhar nos stories, porque é um tema mais parecido com o que eu falo lá no Instagram, ainda mais certo. Eu também. E agora, como é que um programa que a gente só escuta teve visualizações? A gente chama de quê? Escutalizações?
Ai, meu Deus. Não foi boa, não. Eu tô morrendo de rir também, só que por dentro. E hoje, neste podcast, nós iremos discutir... Vixe, meu Deus. Ei, corta essa parte. Vou deixar. Faz isso não. E hoje, neste podcast, nós iremos... Não sei falar a palavra discutir mais não, né? Acabou de dizer. De novo, 3, 2, 1. Sem dar spoiler. Spoiler? O que é spoiler? Nessa hora vem a vinheta com essa minha animação. Pronto, agora começa. Sim, esqueci de dizer, se inscreva no meu canal Gramática com o Professor Vulcão no YouTube. Já faz alguns meses que eu não gravo vídeo, mas qualquer dia eu volto. Parou de render dinheiro e aí você parou de postar? Não, parou de render coragem mesmo pra fazer. Tava dando muito trabalho. Podcast é mais fácil. Bial. É só áudio, Só falar, não precisa ligar a câmera, né? não precisa ligar o microfone. É mais fácil. Eu tô A aqui, edição é mais fácil, a gravação é mais fácil. eu tô aqui suando sem camisa e ninguém tá vendo. Eu também tô aqui suando. Falar sem nisso, eu vou tirar a camisa. camisa que aqui tá quente. Pronto, os 3 Whindersons agora, só que de podcast. A gente tem mais material pro pós-crédito do que pro próprio episódio, se você É perceber. mesmo. Mas eu tô explicando isso só pra deixar claro o meu ponto de vista de por que eu não sou contra o estrangeirismo. Por quê? Vamos encurtar a história aqui pra não ficar tão chato. Não, mas deixa língua- eu dizer o segundo ponto. Sim, diga. Você disse que a língua ela se modifica de forma natural e não pode ser forçada sim. essa mudança. Diga isso para as pessoas que querem impor o pronome neutro no Brasil. Eu já disse isso, já deixando aquela indireta, sabe? Já deixei no ar, já deixei nas entrelinhas. Não, mas voltando, focando no estrangeirismo. A gente poderia até falar sobre isso aí em algum momento. Mas Um não episódio. hoje, porque hoje é só estrangeirismo. E passa pro outro, aí depois o Bucão faz a introduçãozinha, chamando o tema, depois a gente começa, pronto. Faz Pronto, sentido. pois bora lá. 3, 2, 1.